participação especialíssima hoje do Eric Moura. Dá um salve aí, Eric, na nossa live. Oi, gente. Tá tentando. Tá rolando? A partir de agora tá. Ai, que ótimo. Então um abraço aí, um salve para todo mundo que está nos assistindo ao vivo e em cores pela nossa live. Na minha página por enquanto, mas a nossa página do programa está saindo. Você vai nos acompanhar já já. E temos uma convidada linda, muito querida minha e de todos nós, Lu Assunção, bem-vinda! Olá! Mais uma vez aqui no nosso programa, né? Depois eu quero saber mais dessa história do antigo programa, tá, Lu? Tá bom. Lu é estudante do curso de Serviço Social aqui da Unifesp, Baixada Santista. E estamos aqui para um programa que a minha produção escolheu falar de afetos. Ou seja, população LGBTI, não é? Toda a discussão dos direitos humanos para defesa dessa orientação de vida, né, de sexualidade, e que hoje quer falar de afetos. Ô Silvino, para que a gente convidou a Lu aqui? Por que a Lu Assunção especificamente? E que negócio é esse de falar de afetos? Por que precisa falar disso? Olá, gente. Boa tarde. Olá, gente. Aí no Face está rolando a nossa live. Obrigada mais uma vez, Andréia. Na verdade, a Lua, ela junto comigo e com o Maritano, né? Logo que você fez o convite para uma vez por mês estar aqui falando especificamente sobre direitos humanos e questões de populações LGBTIs, nós nos reunimos num bar com algumas cervejas. Depois de uma cerveja é sempre melhor, né? Já diz a música aí. E aí nós definimos o que seriam esses 4 programas desse primeiro semestre, né? E foi, então a Lu, ela estava nessa primeira conversa, foram horas, né, de papo para a gente chegar em 4 temas que a gente achou que era bacana e necessário falar. E tem todo esse papo mesmo? Ela fala mesmo ou é só fake? Aqui. Eu falo, não sou Gente, essa intimidade toda ela fala, eu sou professora da Lua. Fala e canta então. sem playback, né? Claro. Ai, que lindo. Tá bom, entendi. Só para dar uma divulgada na história da música popular brasileira de temática LGBT, essa música que abriu pra gente o programa chama Escândalo, da Ângela Rorô. Foi gravada pela Ângela em 81, no disco homônimo. É uma composição do Caetano Veloso. Agora eu fiquei na dúvida se tem parceria, mas eu acho que é só do Caetano. E fala aí do amor escandaloso, né? Do amor meio proibido, do amor meio não possível. E a Ângela sendo essa intérprete que é uma referência, uma das primeiras mulheres não heterossexuais, porque agora fiquei na dúvida se a Ângela se ela é sapatão, se ela é lésbica ou bissexual. Eu sempre soube que Eu é acho. homossexual. Eu acho que ela é lésbica. Gente, vai ter uma dúvida? Se alguém puder dar uma bugada nessa informação, ou perguntar se alguém pra puder ela, ligar pra Ângela. Mas é isso. Muito bem. Ela tem uma música, já que ela é de 81, eu posso falar, né? Amor, meu grande amor. Conhece essa? Não vinha na hora marcada. Isso mesmo. Fez muito sucesso. Do Frejá. Robson, mais conhecido como Maritano. Que negócio é esse de população LGBTIs? Principalmente esse IS aí, que não é novidade, mas muita gente não sabe. Tá, eu vou recapitular essa questão das siglas, que na verdade é muito fácil decorar, é tipo cursinho, a gente decora a partir do momento que a gente começa a usar. O L é de lésbica, são mulheres que sentem atração por mulheres. G é de gay, homens gays, né? Homens que sentem atração por homens. O B é de pessoas bissexuais, é para homens e mulheres que sentem atração por homens e mulheres. LGBT. O T é de travestis, transexuais, transgêneros. E o I é de intersex, que a gente conhecia antes como hermafrodita. Aí a gente usa essa nomeação agora de intersex. Tá certo, muito obrigada. Sabe o que você falou? Eu sempre aprendo muito com essa moçada aqui, né? Você falou uma coisa que eu tinha uma outra ideia. Há um tempo atrás,
se falava gay para homens e para mulheres. Ah, uma mulher é gay, homem é gay. Para dizer até, ou seja, homossexual é gay. Isso era o termo que usava em 69. Nossa, um tempo atrás, tipo a minha idade, assim, mais ou menos. Mas na verdade, assim, isso durou até a década de 80, que foi com o advento da AIDS, que houve essa separação por conta das demandas se tornarem demandas diferentes. Então a demanda dos homens e das mulheres gays se tornaram demandas separadas, então a nomenclatura teve... a população urgia ali naquele momento por uma separação de nomenclatura, de identidade, né, para que cada identidade pudesse ir atrás daquilo que... das suas demandas, né? Porque os homens gays tinham a questão da AIDS muito mais presente nas suas vidas ali do que as mulheres, eles foram muito mais atingidos. E as demandas das mulheres são outras, porque é um outro tipo de recorte. E aí a gente vai identificando a partir daí que cada letra, na verdade, cada sigla, ela traz muito mais a questão da demanda que cada pessoa tem. Por exemplo, a população T, né, que é a população travesti, transexual, elas têm uma outra demanda que é totalmente diferente dos gays e lésbicas cisgêneros. Então, é essa questão que ao longo da história a gente vai transformando e agregando mais letras, porque a gente vai trazendo mais demandas e, enfim, a gente vai ali criando demandas diversas e por isso a sigla vai se tornando cada vez mais diversa também. Muito bem. Direitos Humanos em Debate é muita cultura e muito conhecimento. Ah, sim. Muito bom. Lua, Maritano e Maria. Adorei essa história de te chamar de Maria. Estou até emocionada, acho muito bonito isso tudo que está acontecendo. Me diga uma coisa, por que falar de afetos? Quem quer começar? A convidada. Vou começar pela convidada, coitada. Começa pela convidada. A convidada é o bode expiatório. Bom, eu penso que quando a gente pensa questões... licença. Eu penso que quando a gente pensa questões pertinentes ao coletivo e, portanto, remete essas questões a uma dimensão social, política, a gente costuma abstrair tanto essas questões da dimensão das relações cotidianas, das relações entre corpos, dessas relações desses processos de significação, de afetação que ocorrem aqui na dimensão do aqui e agora, né? Por isso penso que é importante falar sobre afetos ao discutir, entre outras questões relacionadas à diversidade sexual de gênero, porque isso que acontece entre nós no cotidiano diz muito também sobre estruturas vigentes socialmente e sobre, principalmente, possibilidades de subversão das normativas postas para as nossas relações nesse eixo e em outros também. E vocês, queridas? Nossa, uma fala tão bonita, gente. A gente vai parar um pouco aqui. Não, eu acho que é bem nesse horizonte do que a Lua falou, porque pegando até a questão do porquê, historicamente, no momento, passa-se as mulheres lésbicas reivindicam esse nome, né? A gente tem, quando você tem corpo minorizado em direitos, né? E você vai tendo cada população com suas demandas específicas, a gente passa a ter um caminho de pensar discursos coletivos que resultem em política pública, né? Tudo isso vai ficando muito no macro, como a Lua falou. Vou voltar nessa questão. E aí as nossas micro-relações, as nossas relações físicas reais, de cotidiano, de afetos plurais, não necessariamente só o ato que envolve uma questão sexual, enfim. Isso às vezes vai ficando muito negligenciado, sabe? Eu acho que tem corpos que eles são... acontece muito com
toda a população LGBTI, eu acho. A gente é hipersexualizado, todos, né? E vistos sempre na chave do sexo. E muito da LGBTfobia, você vê que os discursos de ódio vindo de pessoas conservadoras contra as populações LGBTIs é muito calcado no sexo, na sexualidade, no fazer sexual. Eles não discutem a nossa capacidade de ter afeto, de sentir, de se conectar, de se afetar e construir laços coletivos ali nas nossas relações cotidianas, né? Então falar quando a gente é amada, quando a gente se ama, quando a gente ama, quando a gente consegue viver esses afetos, quebra todo esse discurso, sabe? Não somos estritamente corpos sexuais e a nossa vida não é pautada só nessa esfera. E por isso é tão Mas também importante. nessa esfera fica essa informação. A louca, só para me divulgar, gente. E por isso essa necessidade de falarmos disso, né? É isso? Tem a questão de que a população LGBT por si só, assim, quando a gente fala de LGBTs, a gente está falando de uma população que ela não é enxergada. Ela não existe e quando ela existe para ser dizimada, para ser violentada de diversas formas, assim, tanto sexualmente. O Brasil é um dos países que mais mata LGBTs. Sim. Né? E para além da morte, a gente já começa ali logo na infância, né, tipo, com a violência sexual que essa galera sofre na infância, ali a partir dos 5, 6 anos. É uma galera que sofre bastante com violência sexual. Tem muito essa questão de que a população geral, ela não enxerga a população LGBT como ser humano, como se a gente tivesse o direito de existir como nós somos. E se a gente não tem o direito de existir, a gente tem muito menos ainda o direito de sentir, que é onde entra o afeto, né? A gente não tem o direito de ser afetado por nada. A gente tem que aceitar a violência que vem de fora, que vem da sociedade cis heteronormativa, né? É como se a gente tivesse que aceitar isso tudo calado, como se nada daquilo estivesse afetando a nossa existência. E fora isso, existe um modelo de existência, um modelo econômico ideal para a população LGBT, que é o modelo de que pessoas LGBTs não se casem para que elas tenham mais dinheiro para gastar e para investir em outras coisas, como viagem, como música, como cultura, como todas essas coisas. Então, a população LGBT, ela começou a ser muito validada, assim, pela sociedade capitalista que a gente vive, a partir do momento que foi percebido que essa galera não constitui família, por isso não costuma ter filhos, e aí não costuma ter dependentes, então sobra mais dinheiro para gastar com os vários setores, exatamente. Comparando mais exatamente. Gente que acaba acumulando mais dinheiro que não tem determinadas despesas. Então, para a sociedade no geral, é muito interessante que não exista o afeto entre a população LGBT. E por isso que é importante que a população LGBT reivindique essa questão do afeto e mostre que nós somos afetados todos os dias e a todo momento por todas aquelas coisas que nos atravessam, né, na nossa existência. É meio óbvio, né? Assim, a afetividade tem a ver com os amores, as amizades, os familiares, o ativismo no coletivo, né? Eu queria ouvir um pouco da experiência que vocês têm vivido, né? Como nossos convidados aqui, a gente que constrói esse programa, em termos da afetividade. É violação o tempo todo? Ou dá também para falar de relações que vão se agregando e vão fazendo vocês felizes? Como é que é o cotidiano da vida? A relação com a família, tem respeito, não tem respeito, é conquista dia a dia, não precisa ser depoimento próprio, mas como é que vocês estão vendo a afetividade vem sendo mais respeitada? Talvez até como é que foi o processo de vocês, se quiserem falar com todo respeito. Estou aqui pensando, partindo dessa primeira lógica de afeto que é a familiar, né? A gente vive nessa sociedade que ainda é calcada nessa instituição família, né? Muito estruturalmente
ser estruturada em cima disso. A gente sabe que as populações, que as pessoas LGBTIs, grande parte já começa a enfrentar as grandes demandas da vida a partir da falta de base de apoio familiar, de afeto familiar, de respeito por aquele corpo, por aquela sexualidade, por aquela identidade. Eu confesso que eu tive sorte, assim, eu sou uma exceção privilegiada nessa lógica de ter uma relação tranquila em casa, muito construída, né? Também teve seus caminhos, suas dificuldades, mas nada equiparado ao que acontece com amigos meus que, assim que assumiram suas identidades, orientações, ou ambos, foram expulsos de casa, tiveram que, muito cedo, se virar no mundo, assim, né? Eu acho que foi você mesmo essa semana. Tiveram essa base familiar rompida e reconfigurada. Foi você mesmo essa semana que pelo Face colocou de alguém que foi expulso por assumir a sua sexualidade, né? Foi você ou foi alguém aí da minha rede social que a pessoa, ao se assumir, a própria família botou para fora e está passando necessidades, etc, né? Outra coisa que a tua fala me lembra também é uma questão que eu ouvi na rede social esses dias, de uma criança de 5 anos, talvez, que passou um batom da mãe em casa. 3 anos, né? E que o pai bateu, enfim, castigou, dizendo não quero viado em casa, algo assim, bicho em casa, né? E também uma coisa que a gente ouve muito dessa onda conservadora, desse Ministério dos Direitos Humanos e todo esse atraso de vida, né? É que a homossexualidade vem de uma família desestruturada, que não deu a moral necessária, os valores necessários. Isso é muito, muito comum, além de culpabilizar o indivíduo, culpabiliza a família também, né? Sim. Porque como a questão LGBT ela é vista como algo ruim, eles precisam achar um culpado para que isso aconteça. É inadmissível que as pessoas pensem que ser homossexual, que ser transexual seja algo visto como comum, como natural, como, sei lá, como pessoas que existem, como ser branco, como ser negro, como ser quem você é, né? Então, esse estranhamento ele gera muita violência. Essa violência ela vem de diversas formas, né? Tem pessoas que são expulsas de casa, tem pessoas que não são expulsas de casa, mas que sofrem violência. Sim. Tem pessoas que crescem em um ambiente extremamente violento e não necessariamente, e aí a gente pensa, na verdade, né? O que é uma família desestruturada? Seria uma família que, lutando contra a homossexualidade do filho, abre ali uma temporada de caça e de espancamento a essa criança, ou uma família que consegue acolher, entender, compreender e lidar com o fato de ter uma pessoa LGBT, uma criança LGBT dentro da sua casa, né? Um ser humano LGBT dentro da sua casa. Na minha concepção, acho que uma família bem estruturada é uma família que consegue se manter, se compreender através do diálogo e do respeito. Isso não tem nada a ver com a sexualidade ou com a identidade de gênero em nenhuma instância. Assim. Eu não entendo, eu não consigo muito entender porque que os políticos atuais, assim, né, esses setores, estão tão preocupados com essa questão LGBT, assim. Por que que isso parece ser tão agressivo e tão monstruoso para o Brasil, sei lá, para a nação, para a instituição familiar. Eu sinceramente não consigo compreender tanto a cabeça desses sujeitos. Você, Lu? Talvez dizendo um pouco, não sei, mas você perguntou... Amores, família, amizades coletivas. Então, eu fico pensando que tem aí essa dimensão da sociabilidade cotidiana, diferentes níveis de afetação, por sua vez correspondem a diferentes problemas, né? Porque eu passo, e acredito também que a Maria também, o Robson também, passam por algumas situações que correspondem àquilo que o Robson falou,
de uma desumanização, né, das pessoas LGBT, né? Então, é possível perceber em algumas situações uma total falta de empatia, né? Uma empatia que por muitos é colocada como inerente, né, à condição humana, mas que nesses casos parece não se concretizar, né? Uma falta total de empatia que se estende para os mais diversos contextos, assim. Então, por exemplo, a negligência de ajuda em casos de violência, que é muito comum em casos, por exemplo, de agressão de pessoas LGBT, né, em espaços públicos. Então há a negligência de ajuda, e outros casos também, né? Mas aí tem outra dimensão meio que paralela a essa também, que como disse, acredito que corresponde já a outro quadro de problemas, né? Porque mesmo dentro de espaços, digamos, né, materiais ou não, onde há uma considerável empatia, empatia de modo geral para com pessoas LGBT, há outros problemas aí que já concernem a outros elementos, né, desse campo das afetações. Então, em espaços de esquerda, por exemplo, até também ocorre aí uma certa invisibilização, quem sabe. Sim. Então, bom, eu fico pensando que, a depender do contexto, né, ocorrem diferentes afetações. Sim. E isso é engraçado porque eu fiquei pensando assim, né? Imagina todas essas situações que a gente citou, né? Da criança de 3 anos, da pessoa que é espancada, né, durante a infância e adolescência por ser quem é, das pessoas que são expulsas de casa e tal. E esse é o tipo de afeto que essa galera recebe, que essa galera aprende que ela merece receber. A gente aprende, a população LGBT aprende que o afeto que ela merece é a violência, né? E é uma violência que ela não tem porquê, pra quê, de onde, pra onde, a gente não sabe o que está acontecendo. Imagina um menino de 3 anos que passou um batom que ele nem sabe o que é, o que significa, porque ele não tem esse discernimento do que aquilo significa, de quem tem que usar e quem não tem que usar, né? É um objeto que ela pega e brinca. Ou ainda que fosse uma pessoa maior que tivesse esse discernimento, mas que tem o direito de fazer escolhas sobre o seu corpo, né? Ou deveria ter, pelo menos. Imagina essa pessoa que faz uma escolha, que age de uma certa forma, e isso, eu fiquei pensando nisso ontem à noite, exatamente porque eu estava pensando na questão dos atravessamentos que eu tive durante a minha infância, né? Então, tinha infância e adolescência, assim, falando mais claramente na minha casa, na minha família e no... Você é psicólogo. Sim, mas também existo como ser humano. Né? Então, ali, tanto em casa quanto no período escolar, assim, eram violências que vinham de lugares que eu não sabia nem de onde era. Às vezes eu estava saindo da escola, indo para minha casa, passava um ônibus e alguém gritava, viadinho. E eu com 10, 12 anos, eu não sabia nem o que era, o que estava acontecendo. Eu sabia que era para mim. Mas eu não sabia o que aquilo significava, eu sabia o que era viadinho, mas eu não sabia o que a pessoa estava me chamando de viadinho, o que aquilo ia trazer para minha vida. E a gente vai aprendendo que o que a gente merece ao longo da nossa vida é a violência, isso a gente aprende. E isso é triste, né? Os amores, as amizades, Posso pode? Eu já aproveitei então nessa minha pergunta que me bateu uma curiosidade. Os amores e as amizades se afastam quando a gente se assume? Eu vou só... Continuar porque me toca, assim, a fala do Robson, né? Claro que a gente fazendo esse programa uma vez por mês, esse tema, em 1 hora, é muito complicado a gente destrinchar tanto o tema quanto as especificidades de cada identidade ou de cada orientação, né? Sim. Mas aí pegando nós que estamos aqui, né? A Luana e eu somos não binários, né? Corpos travestis gêneros. O Robson é uma gay afeminada, né? E essas violências chegam pra gente antes
da gente, o mundo sabe e avisa e segrega lá na infância o seu corpo por ser como é, antes de você ter qualquer entendimento, assim. O mundo sabe antes de você. Ele descobre que é bicha por terceiros. Só Você- uma é, nota de você- rodapé. O você- que é ser não binário? Pra quem não O que sabe. é ser não binária? Lua! Ai, meu Deus. Eu penso que se trata de um enquadramento dentro de categorias identitárias relativas ao gênero. Então, é uma pessoa que não se identifica ao modo como foi identificada no seu nascimento, enfim, e ao mesmo tempo não almeja nenhuma outra identificação pertinente a essas categorias de diferenciação relativas ao gênero. Então, podem dar um exemplo bem concreto para quem estiver ouvindo a gente? Ou seja, no nascimento, um determinado sexo, gênero. Assim, por exemplo, tomemos o caso de uma mulher transexual. Então, ela foi identificada como sendo homem no nascimento, não se identifica como homem. Foi sociabilizada enquanto homem em função do genital, né? Sim, não se identifica enquanto tal, e por algum motivo, por alguma razão, ou não, porque eu penso que tem aí esse fenômeno, entre aspas, tanto da transexualidade como da heterossexualidade, da cisgeneridade, enfim, aí uma dimensão, digamos, inexplicável, que seria a dimensão do próprio desejo, que eu penso que é impossível de ser totalmente racionalizado, mas enfim, por N razões, passa a almejar um outro reconhecimento, que não é um reconhecimento correspondente àquela identidade que lhe foi atribuída. Seria um reconhecimento de uma identidade feminina, de uma identidade da identidade mulher, especificamente. E aí vão, em maior ou menor grau, ou melhor dizendo, de distintas maneiras, vai ocorrer aí um processo de modificação corporal, comportamental, digamos também, que tem como norte esse reconhecimento dessa identidade. Então, e no caso da não-binaridade, acredito que isso, essas modificações corporais, comportamentais, né, esses jogos da expressão, eles ocorrem, de certa forma, à deriva, talvez, não tem aí um norte de um reconhecimento de uma identidade, não tem aí o norte de uma categorização específica. Então, aí não tem o norte do reconhecimento de uma identidade de mulher, por exemplo. Muito bom. A gente vai ouvir mais uma música que vocês escolheram, A Lenda, da Lin, da Quebrada. E já vocês falam pra gente por que escolheram essa música, quem é essa banda aí e tudo mais. E a gente volta já falando dessa questão da afetividade, das amizades, dos amores, quero saber mais disso também, acho que todo mundo quer. Tempos de bolsonarismo, como é que andam essas conversas, também precisamos falar disso. E o pessoal da live que está nos acompanhando pode mandar perguntas, comentários. Não sei se a gente tem tempo suficiente para fazer essa interlocução, mas vamos começar a fazer. O Hélio está dizendo que sim, então a gente vai fazer. Cantada. Tá bom? A gente volta? Verdade, pode Já? mandar perfil também. Então, com vocês, A Lenda. Enquanto a Lenda toca. E segue na live, né? Segue na live. Segue na Dá live. pra bater papo com as pessoas da live. Tem Mas alguém aí não assistindo? aparece na Tem gravação. nada. Só agora. Quem é a uma pessoa? Mas ela Quem é? ficou entre 5 pessoas, 4. Quem é a Agora pessoa que está assistindo agora? não tá aparecendo. Mas, ó, A gente precisa tem que dialogar continuar. quando estiver gravando o programa, o pessoal que estiver ouvindo. É, esqueci. É o quê? A gente dialogar quando voltarmos após a música, mas esse saber contar quantas estão, não sei se eu sei.
Só quero saber o seguinte. E o jeito de andar Peraí, para não esquecer. não Já baixa. coral já O agora. que além dessas questões que a gente está falando, nós não podemos deixar de falar na afetividade. Eu coloquei algumas questões que eu acho que esse papo Sabe está gostoso. Uma O coisa que que tá eu tô faltando? refletindo, assim, é tão louca essa questão. Você vê que a gente pouco falou sobre afeto até agora. Sim. Mas Mas eu, quando Quanta chegar tanta lá, camada pra gente É. viver um não, engraçado. afeto. Eu tô achando que nós estamos falando de afetividade. Então vamos falar disso, exatamente Sim. disso que você colocou. Não estamos ainda. Você tem, a gente tá. É. A gente tá falando de coisas que você afetam. tem essa. A gente não tá A falando. afetividade. Mas a gente não tá falando do afeto como amor, por exemplo. É Ah, muita então, camada só pra chegar dois, nesse né? Pra lugar. chegar ali, a gente precisa falar sobre solidão, a gente precisa falar sobre violência. Então vamos começar pelos todas amores. essas coisas. Não, eu, Por olha, favor. acho que eu posso dar um pontapé É que André quando vamos falar sobre a música. Legal. Vamos ver por quê. Pode E ser. aí acho que Vai vai- fazer suspense. E acho que acho que vai entrar bastante no que a gente estava conversando e no que a gente conversou lá atrás, uma vez a Tiana, lembra? Algumas vezes, né, meu amor? Vai- Na vai- vida. Vai lembrar, vai lembrar. A gente vai pôr o áudio que horas? E é o suficiente. Eu acho assim, a gente pode. Ela dá a introdução e aí a gente. Acho legal ser uma coisa mais esquizo, assim, sabe? A gente vai. Vamos Ai, preparar tá, eu lembrei disso, o eu áudio lembrei daquilo, do artista. Eu vou passar essa bola. E a live tá acontecendo. Pesquisador, na verdade. Pesquisador. Verdade. Ela é. Tá aí, Vou passar essa bola totalmente para o E Mauritano vai falar. logo quando. Não, ou Quem, não. tem alguém, mais alguém? Só uma pessoa. Quem é você? Quem é essa Manda uma guerreira? mensagem pra gente. Fala, oi, identifique. sou eu. Diga seu nome, Sou a cidade solteira. de onde está falando. 40 segundos Ó, pra só gente me diz voltar. aqui, que hora que entra o pesquisador? O Morelli? Bem no final? Quer falar Não, no faz final? assim, volta. Pode eu ver, falo tipo, com Você você, fala da tá? música, a gente E aí entra. eles falam, ai, eu lembrei disso. Nossa, verdade. O áudio é de 4 24 minutos. Então, e ele tá pronto pra entrar? Já tá no esquema ali. Tá. Tá, e aí eu passo Ah, lembrei de então. Aí eu apresento o Morelli, a gente entra no áudio e vai discutindo a questão dos 15 aplicativos. segundos Então, pra gente eu voltar. acho que é- Eu vou abrir o microfone, Eu tá? acho, tá Tá. bom. Eu acho que a É que discussão não- do amor. Deixa da a gente amizade concluir. cobre meia hora. Tá. Também acho. Ah, eu tô falando, eu não vou parar o programa não, tô voltando. Tá parado já. Voltou. É, voltando. Voltando aí, para quem está nos acompanhando no aplicativo, no site da Rádio Silva e na live. Bem, estamos aqui com a convidada Lu Assunção e toda a galera aqui da produção do programa LGBTI sobre afetos. A gente ouviu a lenda Linda Quebrada. Conta Linda tudo. Quebrada. Que história é essa aí? Tudo eu não sei se é possível, mas, bom, Aline, até onde eu sei, não sei, é uma bicha não binária também, né? É, eu acho que atualmente ela sempre acho que é uma travesti. Uma bicha travesti. Uma bicha travesti, é um babado, hein? Um dia eu aprendo sobre É um tudo isso babado. aí. E negra, até onde eu sei também, vinda da periferia, Sim. e ela lançou tem um álbum só. É, um EP e um disco, né? Um álbum. Eu recomendo muito Vinda Quebrada. E tem essa música A Lenda, que acredito que traz muito de questões relativas ao afeto, às afetações e aos corpos dissidentes de gênero e sexualidades. O primeiro trecho da música é: vou te contar a lenda da bicha esquisita, não sei se você acredita, ela não é feia nem bonita. Eu penso que isso é muito marcante, tendo em vista o fato de que o fenômeno da heterocisnormatividade ele também é um fenômeno relativo ao campo do desejo. Então, quando ela diz que a bicha esquisita não é feia nem bonita, eu penso que ela diz justamente que essa bicha esquisita, ela está fora dos circuitos desejantes hegemônicos, sabe? Sim. Então, é um conceito que eu acredito que
vem da antropologia, o conceito de abjeção, né? Ou seja, é aquela corporeidade que, hegemonicamente falando, não é tomada como possível objeto de desejo, não é tomada como possível objeto de afetividade, sequer de afetação. E aí entraria mais naquele campo da falta de empatia que ela tem nesses corpos, assim. Mas é justamente isso, não é só uma questão de falta de empatia, né, nessa camada mais cotidiana de pessoas que, por exemplo, né, negligenciam sofrimentos e violência contra essas pessoas, mas também é uma falta de reconhecimento nesse campo aí do desejo sexual, da afetividade, entre aspas, romântica. O Mário, antes de te passar a palavra, Sim. tem algum diálogo com alguém aí? Alguém fez alguma... A Emily mandou uma cantora, uma dançarina espanhola e uns corações. Beijo pra você! E a Sheila Souza acabou de mandar um emoticon sorrindo. Estamos obrigada. sorrindo aqui também. Também. Só continuando, Emily, a gente falou alguma besteira? Eu amo, beijos, né, mano? Não, é que a gente vai esquecendo umas coisas enquanto a gente fala dando os brancos e depois a gente lembra. E eu fiquei pensando também que, para além dessa questão da abjeção, para além da abjeção, como essa questão da tomada de corpos, de corporeidades dissidentes como, né, objetos, como impossíveis objetos, também acredito que essa noção de abjeção pode tratar de configurações específicas das afetações relacionadas a esses corpos. Né? Isso, Porque não é só essa questão de que uma repulsa total. de que esses corpos eles não são tidos como possíveis objetos de desejo, mas também é uma questão de que quando o são de modo muito específico. Folclorizado. Fetichizado. Sexualizado. Hipersexualizado. Né? O corpo trans é o mais de todos, né? Eu acho, eu diria. Vocês usam um termo que não me é comum, afetação. O que isso quer dizer mesmo, assim? Porque não é afetividade, é de afetar alguém? Eu usei esse termo porque, não sei, me parece que a afetividade diz respeito à afetividade especificamente romântica, amorosa e tal. E a Eu tenho afetação? usado a afetação como qualquer tipo de afetação. De afeto. De afeto. Ok. Não necessariamente romântico, mas Tá qualquer certo. tipo de afeto. Ou não afeto, ou afeto específico, enfim. E uma coisa que eu acho interessante em tudo isso que a Lua trouxe, assim, quando você passa uma situação de violência na rua, aconteceu comigo, de violência física, né? Aconteceu comigo uma vez. E você se depara com a indiferença das pessoas, né? Porque de fato ninguém se envolve, assim, não é só a minha experiência. Eu constatei isso na prática, e os relatos são sempre nesse sentido. Da homofobia por aí, né? E da transfobia, o que a Lua quer dizer, com as pessoas não serem sociabilizadas a permitirem-se afetar-se por corpos LGBTIs, dá nisso, assim, você é capaz de ver um corpo dissidente, um corpo que você identifica que não está dentro de uma lógica hetero-cis, e você pode ver aquela pessoa apanhando na rua, que aquilo não lhe emociona, aquilo não lhe afeta a ponto de você intervir. Você não sente, né? Eu acho que nos casos mais radicais, para além do ódio, as pessoas não sentem nada. Não deixa de ser uma rejeição. Indiferença, né? Você me fez pensar, porque, não sei, eu penso que é impossível pensar, né, questões relativas à gênero e sexualidade sem ter em vista
essa espécie de tríade heterossexnormativa, né? Que é essa coisa, a noção do sexo biológico, essa dicotomia dos sexos biológicos, a noção de expressão de gênero, que tem que estar em conformidade com o sexo ao qual a pessoa supostamente pertence. E aí, o órgão. E aí a questão do desejo, que também tem que estar em conformidade com esses dois. Então, ele nasceu com pênis, é sexo masculino tem que se expressar, né, dentro de uma masculinidade padrão determinada e desejar mulheres. E essa tríade, ela, através dos discursos que circulam cotidianamente, cientificamente, eu diria pseudocientificamente, né, já é uma questão mais epistemológica, eles, através desses discursos, essa tríade acaba se fazendo como natural, né? Então, acaba passando algo assim que faz pensar, faz com que muitos pensem que a naturalidade humana é essa. A naturalidade humana é o padrão cis-heteronormativo. E daí é bem o que você falou, dar nisso, né? Porque o resultado disso qual é? Você vê uma pessoa, né, que possui, né, uma performatividade, uma corporeidade dissidente, você não a entende como humana sequer. Né? Porque, bom, se a natureza humana é aquela, então aquela pessoa que não corresponde a isso, ela não pode ser humana. Né? Algo uma aberração, algo assim. É a ideia de anormalidade. E é isso, né? A nossa empatia, em todas as espécies é assim, né? Essa empatia interespecífica é comum, né, em todas as espécies animais, digamos. Então, se você vê, né, uma pessoa, ela não pertence à sua espécie, digamos assim, né, meio que não tem mesmo essa empatia. Sim. A grande questão... Isso. A grande questão do corpo LGBT nesse sentido é interessante, porque o primeiro grau de afetação que a gente recebe ali quando os nossos pais ficam sabendo que eles estão esperando um filho... Rogeriza. Não, assim, quando eles... Na época da gravidez, quando eles estão planejando um filho. Eu achei que já era na parte do batom. Assim. Não, é antes disso, é antes. É na época da idealização do planejamento familiar, né? A pessoa já pensa, eu quero ter um menino. E esse menino, ele já tem toda uma... todo um caminho trilhado. E a menina tem todo um caminho trilhado, tem toda essa expectativa. E porque a gente acredita naquilo, né? Não a gente aqui, mas tipo, a sociedade no geral acredita nisso. Então, quando a gente encontra uma pessoa que se assume não sendo aquilo, ela está mostrando que todas aquelas idealizações que a gente tem na nossa cabeça, na verdade, são ridículas, elas não existem, assim, entendeu? Aquilo que a gente acredita que seja o certo, é o certo para quem? Porque o desejo homossexual, ele está em todo mundo, ele está em todas as pessoas de alguma forma, em algum grau. Porque nós somos afetados por homens e mulheres durante toda a nossa vida, né? Porque as nossas primeiras relações são as parentais. Então a gente tem esse desejo introjetado na gente, só que a gente precisa reprimir esse desejo homossexual. Não, isso no sentido social, assim. Então quando a gente encontra na vida pessoas que não abdicaram desse desejo homossexual, desse desejo transexual, essas pessoas são como se fossem traidoras da raça humana e tal, e elas realmente merecem pagar por isso. Agora, nossos ouvintes e quem está nos vendo também, vamos discutir aqui se a gente vai colocar pesquisa ou guardamos para o próximo programa ou continuamos na questão dos afetos que a gente nem começou a falar. Eu queria pontuar isso, assim, aquilo que eu falei no intervalo. André dá aula, né? Eu dou aula e hoje foi combinado 1 hora, mas teremos muitos outros programas. Esse é o programa A dos afetos. A gente é tão complexa essa questão que a gente não conseguiu de fato chegar no afeto mais, como você fala, do corpo com o corpo, né? Sabe, pessoal, a gente tinha uma pesquisa para falar da afetação real ali nos 30 cópias. Acho que a produção aqui vai suspender a pesquisa e vai
continuar falando dos afetos, Sim, depois pode a ser. gente volta a falar disso, tá? É uma pesquisa sobre aplicativos, Dava sobre relações. pra comentar um pouco, né? Eu acho que vale a pena comentar. Então, Porque deixa eu acho um que pouquinho, interessante amor, também. deixa eu- Vale pra gente tentar discutir pelo menos um pouquinho, né? A produção Sim. está discordando aqui, vocês estão vendo. Até porque eu acredito que seja muito importante a gente discutir o papel dos aplicativos no que diz respeito às relações humanas atuais, assim. Então vamos? Ou Quer não pôr? vamos? Quer pôr? Vamos pôr? Podemos ir, é uma É fala. bom. Mas eu tinha pensado em não colocar o Robson mesmo comentado, Camarada. O que você acha, Robson? Quanto tempo Porque tem assim, esse áudio? eu Eu vou acho explicar então. É, eu vou explicar fala o que o nome do livro, eu o vou nome explicar do toda a livro. questão. o nome do livro, o nome dele. Meu amigo Fábio Morelli é um sociólogo, pesquisador em mestrado dele em psicologia na Unesp Assis, foi onde eu me formei psicólogo. E a pesquisa de mestrado dele era sobre as relações baseadas nos aplicativos de pegação gays. Então era Grindr, Hornet, o Chatwall, não sei se o Scruff também, mas enfim, ele foi pesquisar como que as pessoas se relacionam a partir dessas ferramentas criadas que são os aplicativos de encontros LGBTs. E aí eu pedi para ele contar mais ou menos pra gente como que foi essa pesquisa, quais as conclusões que ele chegou e tal. E ele me mandou um áudio explicando, só que eu vou explicar aqui o que ele falou e a gente vai discutir, porque na verdade não é algo tão novo assim. As pessoas que têm um aplicativo e que vivenciam ali essa busca no aplicativo, elas já sabem toda essa questão, né? Então, existe uma busca... Deixa eu só... Sim. E aí, essa pesquisa foi publicada. Foi publicada, o nome é Não Existe Amor em App, do Fábio Morelli. É um livro, né? Exatamente. Acho que deve ser interessante. Em app. É super interessante, eu acompanhei o processo de Pelo aplicativo? de desenvolvimento. Foi assim que você conheceu Eu o tava na pesquisador. cama. Foi pesquisar. Atividades rolando aqui. Mas enfim, olha. E a gente vai ouvir o áudio ou vai guardar o segredo para o próximo programa? Não, ela vai... O Robinson... Eu acho que a gente pode então não- discorrer sobre esse tema a gente mesmo, né? Quer dar um resuminho do que ele falou? Ele mandou um áudio explicando a metodologia, ele fez um perfil nos aplicativos como pesquisador e ele entrava em contato com as pessoas, procurando pessoas que dessem essa abertura para serem entrevistadas, para falarem como que é a relação com os aplicativos, o que elas buscam, o que elas não buscam, qual tipo de pessoa que costuma ter mais sucesso nos encontros e, enfim, essas coisas todas. E ele passando por tudo isso, ele chegou à conclusão de que existe uma busca muito grande pelo ideal de masculinidade. Esse ideal de masculinidade, ele tem um aplicativo onde a relação que você tem com a pessoa é imagética, né? Sua foto, então o restante você só imagina que seja algo, né? Porque a pessoa faz, sei lá, é como você vê um Big Mac na foto e um Big Mac na realidade, né? Tipo, você vê uma foto, você está lidando com a imaginação sua e não com o que é real, né? Com a sua idealização. É a mesma coisa nos aplicativos, as pessoas buscam esse ideal de masculinidade que é completamente maluco e tóxico e algo negativo para a existência humana, né? Então ele fala que as pessoas buscam muito essa questão do músculo, pessoas com mais músculos elas costumam obter mais sucesso, pessoas com mais pelo, barba costumam obter mais sucesso, pessoas que tenham local costumam ter mais sucesso, enfim. Existem todas essas questões que trazem qual é o ideal de pessoa para se encontrar, para ter uma noite de Como sexo. se você olhasse um catálogo? É um catálogo, não é como se olhasse, é exatamente isso, é um catálogo de pessoas. Você vai, você olha, você escolhe, você fala com aquela pessoa te responde ou não. E aí rola uma entrevistazinha, que não é um conhecer, né? E aí a gente parte para a questão dos amores líquidos, né? Que acho que o Silvino quer falar sobre. E aí, enfim, você faz uma entrevistazinha com aquela pessoa. A entrevista é tipo assim, preenche meus requisitos? É tipo entrevista assim, altura, peso, o que gosta de fazer, ativo, passivo, não sei Se o que, pensa sei na lá. vida? Não, ninguém quer saber o que você Não. pensa da vida, Pensa. imagina, se pensar da vida, quem Eu pensa sou na muito vida coleta mesmo. de outro tempo, talvez. Talvez. Mas não existe a questão da intimidade, é o desejo pelo desejo, é a satisfação do desejo. É a satisfação. É. Satisfação.
Na verdade, não é a satisfação, é a busca pela satisfação, porque a satisfação de fato ela nunca chega, né? É Porque- uma ideia de satisfação, né? É, Na verdade é isso, né? a gente está buscando algo em um lugar que é vazio, porque a gente não está ali se relacionando com pessoas, a gente está se relacionando com perfis. Né? Com perfis que estão ali para dizer algo que pode ser verdadeiro ou não. Eu posso falar qualquer coisa no meu perfil que seja ou que não seja realidade. Então eu não estou me relacionando com o outro de fato. Estou relacionando com o meu ideal de outro. E talvez aquele outro que está vindo sirva para, sei lá, se aproximar desse ideal. Só conduzir aqui. A gente está acabando o programa, esse programa é muito pequeno, tá tanto afeto. Vamos ficar até as 10. Aliás, fazer um programa. já te fez, né? A gente vai ter que ir fechando e abrindo para o próximo, que é certeza que vai ter que ter um. Sim. Queria falar, Silvina. Não, só que pontuar assim. Me perdi, na verdade, eu nem sei. Foi um banho de água fria. Não, né? ela. Que é muito do. Só lembrando assim que os aplicativos eles são muito específicos mesmo, né? E conforme você vai rompendo essa masculinidade. Que a pesquisa dele é especificamente de aplicativos de Gays. gays, né? Isso. E é muito doido assim, você observar na sua vivência isso que ele aponta na pesquisa, assim, e o quanto, conforme você vai se distanciando desse padrão hegemônico do masculino, né? Aquela ferramenta deixa de ser funcional. Sim. É No engraçado. geral, apesar de ter um pouco de corpos transfemininos ali, mas é Bem bem difícil. bem, Eu ia falar não exatamente dura isso. muito. Quando eu vejo, eu até me assusto. Me assusto no sentido. Eu saio da zona de conforto. Assim, falo, olha, uma travesti aqui no aplicativo, uma travesti no Grindr. É sempre. Isso que o Robson trouxe nessa pesquisa em aplicativos me remete muito a algo que eu fico pensando sempre que eu tento refletir sobre essa questão do sexo propriamente dito nesse recorte, que é um recorte, na verdade é uma inerência, né? O sexo nessa dimensão do gênero, da sexualidade, né? Que parece muito, me parece muito ouvindo esses relatos da pesquisa, que essas normativas de gênero e sexualidades nos colocam incessantemente a nos relacionarmos com imagens, nunca com corpos de fato. Sim, mas a gente é assim, isso é mesmo, psicologia. e mesmo quando a gente está frente a frente com a pessoa, mesmo quando a gente. Não precisa ser pela internet, não precisa ser digitalmente. Quando a gente está mesmo, até mesmo frente a frente, corpo a corpo com a pessoa, a gente pode perceber que muitas vezes a gente não está se relacionando com aquele corpo de fato, mas com uma imagem que a gente tem, Sim. que muitas vezes ela é alheia àquele corpo. Né? Uma coisa A relação sexual ela não existe, ela é só uma idealização do outro que está junto com você. Meninas, um minutinho final, porque tem muita coisa para rolar no próximo. A gente tem que fazer Vocês um têm que bate-dois dizer. de afetos, aí depois a gente pensa em continuar. Tá certo. Para finalizar, Nossa convidada, seu último minutinho. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus, eu já fiquei nervosa. pronto, eu tava bem, Foi- tava foi- tudo bem. Foi um minutinho então. Acabou um minutinho? Acabou o minutinho? Gostou do programa? Não, eu gostei muito. Acho que a gente precisa continuar. Porque Lá no Bar da Tiana. pode ser lá, mas aqui também. A gente precisa. Sim. Porque acho que a gente precisa trazer. Criar espaços a gente precisa trazer de o troca, cotidiano pra né? cá, porque, cara, eu poderia ficar aqui, acho que um dia inteiro contando da minha vida, assim, e vocês veriam que tem tudo a ver com afeto e gênero e sexualidade. Fica aí a demanda, tá? A Sheila, Tem uma pergunta. Qual é a pergunta? a Sheila Souza pediu para Andréa não ir para aula, dispensar a turma e perguntou quando é que continua essa discussão. Ô, Cheirinha, na verdade não é aula hoje, é orientação, não vai dar para dispensar, mas ó,
As produtoras já estão com a tarefa aqui, elas já sabem que tem que continuar essa conversa. A Sucesso, reunião de sucesso. pauta vai ser agora, ali no bar da Tiana. Mas o programa ele acontece uma Depois a vez gente por manda o mês. link, tá, gente? bardatiana.com. O que mais, gente, para finalizar? Que vocês escolheram uma música. Caô? Pra mim, Nick? Caiu. Caiu? Eu sabia que eu ia. E os caras? Caiu. Eu nunca tentei. Então a gente vai mandar um beijo por ele, é isso? É isso. Mandar um beijo coletivo, Quero mandar um beijo pra minha mãe e pra minha louca. um beijo, e a gente termina com Caiu, da Link e os Caramelos. E as produtoras? Vão fazer promessa ao vivo, em cores? A gente. Vamos continuar? A gente Vamos. continua isso? A gente vamos, é ótimo. A Nós- gente vamos continuar. A gente vamos pensar uma segunda vez pra festa Sim, aqui, né? Pra sim. gente, quem sabe, dessa vez chegar na festa. Pra gente se apertar. Pois é. Pra ver quantas camadas tem até conseguir chegar. Então, a gente volta com certeza. Pessoal da live, um beijo. Obrigado por Um ter nos beijo. acompanhado. Sheila ou Sil? Esse Beijo, programa... Sheila. Sheila. Nós- A Sheila deve Emily ser não- minha aluna, para mandar no da aula certamente. A Emily não Ou respondeu a minha ou foi. pergunta. Elas, não. Olha, Então a gente falou tudo certo. por esse programa rodar, tivemos 7 pessoas aqui. Quero agradecer todo mundo que está aqui fazendo isso acontecer. E a gente volta, vamos ouvir. Qual é o nome da música, que é para não errar de novo? Caiu. Lineker, os caramelos. Beijo, a gente volta. Tchau, Brasil. Tchau, gente! Essa a gente pode ouvir? Pode, vamos. Então, eu não sei. Tá ruim, cliente. Ó, a live eu não terminou ainda, não. Ah, não terminou? Vamos cantar. Poxa. Já foi um caso. Gustavo, escutando Tá, fone. obrigado. Mas agora é sério, vamos botar... Vou finalizar aqui, o gente. Silvino e você na próxima. No fone. Ao invés de escolher música, vamos... Vocês